Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui apresentar aí uma câmara de secagem de solo, né? Falar sobre o solo também. Muita gente tem dúvidas aí para a fabricação de tijolo de solo e cimento. O que vocês estão vendo na tela aí é uma câmara de secagem de solo, né? Para análise de compactação e caracterização, né? Das amostras para poder aí então utilizar nos tijolos modular de solo-cimento. Então, aqui, a princípio, na primeira imagem, vocês visualizaram a entrada dessa câmara de solo, né? E como é que funciona isso? São várias, vamos dizer assim, a gente chama de baia, né? São baias onde elas são identificadas por números e nesses locais a gente coloca, então, o solo e uma lâmpada de infravermelho para que ele seque ao ar. Para que serve isso? Para que a gente não descaracterize o solo, né? Para que o solo não perca as suas características, né? E se eu colocar numa estufa a 100 graus, então pode ser que eu esteja queimando matéria orgânica, algo que desclassifica o solo, ou melhor, se eu fizer a secagem dele por meio aí de uma estufa, por exemplo, de 100 graus centígrados, pode haver a perda de característica do solo e nesse processo eu acabo dizendo, ou os ensaios acabam demonstrando que o meu solo tem condições de ser um candidato a fazer parte da dosagem para uma, vamos dizer assim, fabricação de tijolo de solo-cimento. Então, aqui nós temos várias baias, né? Vocês podem perceber, e nessas baias tem vários solos aí onde nós analisamos e caracterizamos, né? E classificamos para daí, sim, dizer se ele é um candidato ou não a ser confeccionado tijolo ecológico. Então, aqui nós temos um lado dessa câmara de secagem, aqui já é um outro lado, então vocês viram a porta ali, né, de entrada. Então nós temos para o lado esquerdo, aqui vocês estão visualizando o lado direito da porta, então de quem entra, né, na câmara, vocês estão vendo o lado direito dessa porta. Então, e na parte do lado, no lado da porta aqui, então tem outras baias, né, só para vocês entenderem. E aqui é a entrada, né? Então, de frente para a porta, para quem entra naquela porta, vocês visualizaram aqui. Então, quem entra visualiza aqui, né? Dessa forma. Então, de frente para a porta. Depois, para quem está dentro, mesmo de frente olhando para a direita, você visualiza essas baias, né? Com o solo. Essa parte fica no lado da porta, né? Então, é o que vocês conseguem visualizar. E para quem vai até lá no fundo da câmara de secagem, esse aqui também fica de frente para a porta, né? Essa parte do solo aqui e aqui de frente para a porta, né? De frente para a porta para colocação aí dos solos. Esse é um ambiente exclusivo para isso, né? Para análise, ou melhor, secagem, preparação. É a preparação imediata do solo. O solo vem, ele é coletado aí na natureza, ele tem uma certa umidade, né? Então, essa umidade a gente chama de umidade natural. E para fazer análise do solo, né, em termos de caracterização, nós adotamos, né, isso é questão de norma, uma secagem prévia. Esse é o nome dado, né, para que o solo seja analisado. Então, a gente faz uma secagem prévia até a umidade higroscópica. O que significa isso? Significa que o solo ele vai perder aquela umidade que ele tem natural lá do terreno de onde ele veio, da jazida, e vamos supor que lá na jazida ele esteja com 25 graus. Ele fica aqui secando até atingir a umidade higroscópica, que gira aí em torno, pelo menos, depende do lugar, né? Aqui em torno aí de 5, 4, 3%, 2%, mas ele sempre retém alguma coisa, tá? Ele nunca vai ficar seco a 0%. Isso no solo é muito difícil conseguir, a não ser que você coloque realmente em estufa a 100 graus. Então, a gente faz a secagem por meio de lâmpadas de infravermelho. É esse processo que vocês estão vendo aqui. Depois desse processo é que você vai
levar ao laboratório e fazer a preparação das amostras para ensaios de caracterização, que é o que a gente diz, né, o nome que se dá aí ao processo de caracterização de solo. Vejam, isso aqui são amostras que são analisadas, todas elas, a princípio, são candidatas a fazer o tijolo ecológico, né? Então, aqui nós temos o painel de controle dessa câmara de secagem, onde ligamos aí as lâmpadas, né? E aqui já tem um solo mais seco, aqui tem um solo de uma cor, né? Tipo uma cor salmão, vamos dizer assim, aqui uma cor amarelada, e a gente vai vendo os diferentes solos. A princípio, né? Muita gente pensa assim, pô, eu posso levar um solo orgânico, isso vai ser uma das conversas que nós vamos ter. Esse daqui é um caso deles, né? Então, o pessoal queria colocar isso daqui para fazer compactação, né? Então, a gente não recomenda jamais, né? Na engenharia civil, pelo menos, em qualquer coisa que você vai fazer com solo orgânico jamais. Por quê? Aqui tem um exemplo. Essa lâmpada de infravermelho, ela faz a simulação da luz solar, né? Então, é como se o sol estivesse incidindo sobre esse solo para que ele tenha a perda de umidade, né, e, consequentemente, seja seco. Só que no solo orgânico ele tem outro tipo de reação, né? Como esse solo tem sementes, né, tem ali a sua parte orgânica bem conservada e tudo, o que é o solo e a semente entender? Bom, eu tenho umidade, eu tenho luz solar, né? Eu posso começar a germinar, vamos dizer assim, né? Então, as sementes começam a germinar. E aqui você começa a perceber que esse solo, então, não serve para o teu tijolo. Por quê? Pode ocorrer a mesma coisa no processo de fabricação do teu tijolo, mesmo porque você vai perceber muito antes que ele não serve para isso, né? A matéria orgânica com o cimento não se comporta bem e ele não consegue atingir uma resistência adequada. Então, o solo orgânico, na tua jazida, a gente sempre vai dizer, né? Raspe, tire e forneça aí para algum produtor de hortaliça ou que vai utilizar o solo aí para fazer a produção de alimentos, né? Então, não utilize esse solo orgânico jamais, né? Fazendo aí o comentário sobre esse tipo de assunto. Aqui até tem, né, o pacote do fabricante, vamos dizer assim, do fabricante não, né, de quem comercializa aí esse solo orgânico. No dia que o estudante trouxe esse solo, ele não conseguiu, ele falou, pô, é muito difícil fazer a coleta, realmente, coleta é difícil de fazer, você precisa fazer alguns procedimentos e para trazer 40 quilos de solos para o laboratório para poder fazer a caracterização dele, era muito pesado. Esse estudante acabou passando aí numa loja de, vamos dizer aí, de uma floricultura e comprou esse solo e pôs lá para secar, né? Mesmo sendo avisado, ele resolveu correr o risco e acabou percebendo que o trabalho dele teria que ser feito novamente, no caso da coleta, né? Não comprar o solo, e sim ir buscar o solo na natureza. Aqui tem um solo que aparentemente é bom para isso, né? Olho nu, assim, a gente classifica visualmente, pelo menos pela cor, como um silt, né? O silt ele é um pouquinho mais grosso do que a argila, né? Então, é um solo siltoso, onde a sua predominância é silt, né? E daí, claro, você precisa fazer a granulometria, o ensaio granulométrico, para poder classificá-lo, para ver se ele é um silt argilo arenoso, por exemplo, né? É assim que classificamos por meio de norma. Daí você faz a análise granulométrica e a partir dessa análise granulométrica você classifica. Aqui tem um outro solo também que provavelmente seja dessa região orgânica, né? Por que que eu digo isso? Porque é possível perceber aqui várias raízes, vamos dizer assim, né? Então, uma essa camada ainda seja daquela região orgânica, mas já fazendo a transição para um solo melhor, né? Então, teria que fazer a classificação dele, a caracterização dele, para poder saber como ele se classifica.
Aqui é a mesma coisa, né? Um silt, mas percebam que ele já tem outros aspectos, né? Então, um silt talvez com alguma coisa argilosa aqui, né? Então, ele tem uma mescla. Geralmente a gente faz o preparo dessas amostras, homogeneiza, e essa homogeneização é que vai te dar a classificação ou a caracterização do solo por meio da granulometria. Existem outras formas de classificar o solo, que eu não vou entrar no mérito aqui agora, né? Então, são coisas mais complexas, né? Para você poder classificar um solo, não é simplesmente fazer a granulometria. Existem os limites de liquidez, limites de plasticidade, índices de plasticidade, e baseado nesses dados de laboratório que você realmente classifica o solo. Inclusive, isso é o que é pedido, né, quando você vai fazer a dosagem do solo cimento, né, pelo método da BCP, se eu não me engano, lá na apostila. Quando você vai fazer a classificação, você precisa saber qual é a classificação do solo, né? Ele tem uma classificação. Baseado na classificação, eles já te dão a porcentagem de cimento necessária. Então, não é assim, né? Eu vou colocar um balde de cimento para 8 de, de solo. Não, você precisa saber qual é o solo, para daí você saber qual é a porcentagem de cimento que você vai pôr. Né? Você não pode pegar um solo e dizer assim, ele é arenoso, vou pôr um para 9, um para 10, um para 7. Não é assim que funciona. Aqui, novamente, né, um solo aparentemente de cor escura, mas tem ali um pouco de raiz, também pode ser caracterizado e classificado para ver se ele pode compor aí solo cimento. Aqui um solo jamais arenoso, aparentemente, né? Só batendo o olho assim, às vezes pela experiência que a gente faz tanto ensaio, que você acaba pegando vamos dizer assim, a forma de olhar, bate o olho no solo, você já tem uma noção dele, se ele é arenoso ou não, se ele é siltoso, se ele é argiloso, né? Então aqui aparentemente é um solo silt, argilo, arenoso, né? Na maioria das vezes os solos são pouco arenosos, né? É difícil você achar um solo com 50% de areia, a não ser que ele seja o tal do saibro, mas o saibro ele é um silt, tá? Então, e ele tem ali suas quantidades de rocha, de pedra, enfim. Aqui, aparentemente, um saibro, né? Também a gente chama de silt, um solo bastante siltoso e talvez bastante arenoso. Então, é um silto areno argiloso. Talvez se tiver argila. Às vezes, a maioria tem, né? Tem um pouco de argila, sempre tem. Então, não pode ser que seja um caso desse, que é a mesma coisa, né? Uma argila aqui, aparentemente, é uma argila mesmo, né? Então, ela pode ser aí uma argila silto-arenosa. Sempre vai ter esses três. Só o que acontece? A, a porcentagem de cada um é que varia, né? Aqui é a mesma coisa. Vocês vão vendo os tipos de solo que aparecem. Tem alguns que coletam solo e ele não é solo, ele pega ali na superfície. Geralmente é um aterro, e quando é aterro é perigoso, porque o aterro ele pode ter caliça. Caliça que eu digo são pedaços aí de construção civil. Então esse solo já foi removido de algum lugar, com um pouco de material de construção removido, e o pessoal traz para o laboratório para analisar. Daí quando você vai fazer análise granulométrica, você pensa ali que né, nossa, tem rochas aqui, tem pedregulho, tem pedra de mão, tem tudo, né, na classificação. E quando você vai fazer a análise visual desse solo, você percebe que se trata de um solo contaminado com rejeitos de construção civil. Então, esse pode ser um caso desses, né, que você percebe ali que às vezes tem alguma coisa de argamassa, tem rocha, tem pedra, tem tijolo às vezes no meio, e então você precisa ficar atento a esse tipo de solo. Não vai utilizar, é óbvio, né, para fazer tijolo ecológico ou tijolo modular, você teria que descartar tudo que fica retido na peneira 4,8. Né? Então, o que ficar retido na peneira 4,8 não se aproveita. Aqui um outro silt, né, uma baia 5, e assim sucessivamente. Vocês vão vendo que as características dos solos, eles mudam bastante, né? Mas
às vezes permanece. Muito dificilmente vai aparecer um solo diferente desses que eu estou mostrando para vocês aqui. Esse aqui é um resíduo de beneficiamento de rocha, tá? Então, aqui é um resíduo de beneficiamento de rocha. Isso aqui, quando estorrado, parece um cimento, mas é só a aparência física. Ele é utilizado na produção de tijolo também, né? Para fazer vamos dizer assim, a parte fina do solo, né? Se tiver um solo arenoso, você pode fazer uma dosagem com esse material para suprir a falta de argila ou silt, por exemplo. Que o outro solo siltoso e assim sucessivamente. Aqui, aparentemente, tem um solo que tem muito aqui na região da cidade de Curitiba, que é o conhecido sabão de caboclo, né, se eu não me engano. O nome, né, que a gente dá na parte geotécnica acabou de me fugir o nome aqui, eu já me recordo, já me lembro o nome. Vamos passando aqui. Então, aqui, silt, né? Também, aqui um outro material também, um silt, e aqui voltamos aí àquela parte da planta. Voltando a esse material aqui, ó. Esse material ele é muito rígido, muito duro, mas ele é expansivo, né? Quando ele está na natureza lá, você escava ele é uma argila, o pessoal chama de uma argila gorda, né? Bem maleável, bem tranquilo de trabalhar quando ele está no estado úmido. Quando você seca, ele vira um tijolo, uma rocha. Não tem quem quebra isso daqui, né? O pessoal chama de sabão de caboclo, mas o nome conhecido na engenharia geotécnica é formação guabirituba, né? Então, esse solo, geralmente, quando chega no laboratório, a gente recomenda também que não seja utilizado. Para fazer tijolo, nunca tentei fazer tijolo com ele, mesmo porque o processo para destorrar ele depois de seco, ele é tão oneroso, mesmo manualmente, no laboratório, que se eu for colocar isso numa indústria, provavelmente eu vou ter problemas com o consumo de energia, né? Então, hoje em dia a gente tem que pensar muito nessa parte de consumo de energia, e o solo, quanto mais fácil de destorrar, né, é um bom indicativo de um solo sustentável, fácil de trabalhar e bom para fazer um produto. Ok? Pessoal, a ideia era essa, né? Então, fornecer para vocês aí uma visão dos solos e ficar disponível aqui para qualquer dúvida, né, em relação a solo. Recomendo fortemente, como diz um professor que eu tive na universidade, que fazer pergunta não faz mal, mas sempre vá fazer análise do teu solo. Só aqui, nessa pequena amostragem que eu mostrei aqui para vocês, vocês já viram a diferença de quantidade de solo que tem aqui. Então, precisa fazer ensaios de laboratório, não caiam nessa conversa de bater o olho e fazer uma análise de peneira, né, de peneira 200, isso daí só te dá uma noção de quanto de areia ele tem, mais nada. Você não vai saber mais nada sobre esse solo, a não ser de quanto de areia ele tem. Então, essa parte de massa específica, densidade, compactação, qual é o melhor aproveitamento que eu posso ter do solo, é por meio de análise de laboratório. Não existe milagre de alguém que bata o olho e fala, esse solo é bom, vai lá e usa um balde de cimento para 9 de terra e vai ficar um tijolo excelente. Não é assim que funciona. A dosagem tem que ser feita por meio de ensaios de laboratório. Desde o início, desde a caracterização, fazer as dosagens, moldar o tijolo, fazer os ensaios de dimensionamento, absorção e ruptura, né? A determinação da resistência à compressão do tijolo. E mesmo assim, ainda você tem um prazo a guardar para ver se esse solo não vai reagir aí com os teus aglomerantes, que seria cimento, e tem gente ainda que gosta de colocar cal, que é mais um risco grande de pôr no material. E essa da cal eu explico outra hora, ok? Então é isso aí, muito obrigado a todos. Tendo alguma dúvida, é só perguntar aí no vídeo.